Olá, dando sequência às aulas de micologia médica, hoje nós vamos falar de uma doença fúngica, que é uma micose profunda, chamada de histoplasmose. E o que é a histoplasmose? Bom, a histoplasmose é uma doença causada pelo fungo Histoplasma capsulatum. O fungo Histoplasma capsulatum, ele afeta principalmente os pulmões, pela principal forma de contaminação, que é a inalação de partículas fúngicas. Mas essa doença, ela também pode ocorrer em vários outros locais do organismo, inclusive na sua forma chamada de disseminada. O Histoplasma capsulatum, ele é um fungo que ele apresenta duas formas, ou seja, ele é um fungo dimórfico, e isso dependendo da temperatura que ele é exposto. Na temperatura ambiente, o fungo se encontra normalmente no solo, no que a gente chama de fase filamentosa, em que o fungo ele é um micélio, ou na sua fase de filamento, né, que é a mesma coisa. Quando esse fungo é inalado e vai até o pulmão do hospedeiro, ou homem ou animal, esse fungo, nós dizemos que ele reverte para a fase leveduriforme, na temperatura do corpo humano, que é de 37 graus. E no corpo humano, ele se transforma em levedura e esse fungo vai causar doença nessas pessoas ou animais sob a forma de levedura. Nesse slide, nós podemos observar novamente as duas formas, né, que o fungo dimórfico, Histoplasma capsulatum, apresenta. Então, à esquerda, nós temos a forma que nós chamamos de filamentosa, que é a que o fungo se encontra no solo, na temperatura ambiente. Nessa forma, o fungo apresenta as hifas, né, que são as estruturas de filamento, de micélio, apresenta também estruturas chamadas de macroconídeos tuberculados e os microconídeos, que são as partículas que vão ser inaladas pelos hospedeiros, né, ou o homem ou os animais quando adoecem. Ao chegar no pulmão, essas partículas fúngicas que foram inaladas vão se reverter para a forma que a gente chama de levedura, que é a outra forma, né, característica desse fungo. Então, à direita, nós vemos a fase de levedura do Histoplasma capsulatum, que são leveduras arredondadas, bem pequenas, que nós observamos aqui nessa figura, que estão dentro de uma célula rompida, que aqui no caso é um macrófago, que está cheio de levedura de histoplasma, liberando, né, o macrófago liberando essas leveduras. E isso é bastante comum de ser visualizado em pessoas infectadas, né, principalmente no caso que apresentam a doença disseminada. Então, a partir de agora, vamos acompanhar um pouco a história da doença, da histoplasmose. Bom, a histoplasmose, como nós já vimos, é uma doença fúngica, uma micose sistêmica causada pelo fungo Histoplasma capsulatum. Esse fungo, ele foi descoberto no ano de 1906 por um patologista norte-americano chamado de Samuel Taylor Darling. Esse patologista, o Darling, ele fazia estudos através de biópsias, né? Ele era um patologista, então ele estudava biópsias de pacientes provenientes ali do Canal do Panamá, na época da sua construção, da região da Martinica, aquela região ali próxima, né, que morreram muitos trabalhadores na época dessa construção. E ele investigava principalmente casos de leishmaniose visceral, que tem uma apresentação clínica até um pouco semelhante com casos de histoplasmose disseminada. E aí ele, fazendo o estudo do caso desses pacientes de leishmaniose visceral, ele observou um paciente que em vida, né, ele apresentava febre, anemia, também tinha relato de hepatoesplenomegalia, que é aumento do baço e do fígado, e ele observando lâminas, né, de biópsias de órgãos desse paciente, ele observou uma lâmina em que parecia que aquela estrutura que ele estava observando parecia um protozoário e que parecia conter uma cápsula.
né? Aí ele deu o nome de Histoplasma capsulatum, porque ele observou nos histiócitos, que eram células do sistema retículo endotelial, né? E ele deu o nome de capsulatum porque parecia conter uma cápsula. Então, anos mais tarde, através da revisão de outros patologistas nesse material, né, que foi estudado pelo Darling, que ele descobriu o fungo, o Histoplasma capsulatum, foi observado que não era um protozoário, né, como ele achou na época que fosse, e que o que parecia conter uma cápsula, essa cápsula que ele achava que era, na verdade era retração, né, do citoplasma como um artefato de coloração da técnica que foi utilizada. E como o Darling foi o primeiro pesquisador que descreveu a histoplasmose também ficou conhecida como doença de Darling, né, em homenagem ao Samuel Taylor Darling, mas também como doença das cavernas ou doença dos espeleólogos, porque a epidemiologia da histoplasmose, como nós vamos ver de agora em diante, está muito relacionada também a solos contendo excretas de aves ou de morcegos, o que nós chamamos de guano. E as cavernas que contêm morcegos são um ambiente propício, que favorece o crescimento desse fungo, do Histoplasma capsulatum. Então é um ambiente que as pessoas podem se contaminar, né? Então tem vários relatos de pessoas que exploram cavernas, né, os chamados espeleólogos, que se contaminaram com a histoplasmose, né, principalmente a forma pulmonar aguda, nesses ambientes. E aqui nesse slide nós vemos as três formas, né? Na verdade são duas formas do fungo, que é um fungo dimórfico, mas nós temos a forma de filamento, que é a mais à esquerda, e a forma de levedura, que é a outra forma. Então, no centro nós vemos a levedura a partir de um cultivo do fungo a 37 graus, e mais à direita, na ponta, nós vemos a levedura dentro do organismo humano, né? Dentro de uma célula, dentro de um macrófago no hospedeiro. Então, o histoplasma que nós estamos estudando nessa aula é o Histoplasma capsulatum, variedade capsulatum, que causa a chamada histoplasmose clássica, porque existem ainda outras variedades de Histoplasma capsulatum, como a variedade do Boise e a variedade Farciminosum, que não serão estudadas nessa aula. Os ambientes de predileção que o fungo Histoplasma capsulatum sobrevive na natureza são aqueles solos, né? É um fungo saprófito, então ele vive em solos contendo excrementos, de preferência excrementos de aves ou de morcegos, né? E esses materiais dessas aves ou desses morcegos, eles são ricos no que a gente chama de compostos nitrogenados. Então, esses compostos nitrogenados, além deles inibirem o crescimento de micro-organismos que atrapalhariam o crescimento do Histoplasma capsulatum, esses compostos nitrogenados, eles favorecem diretamente o crescimento desse fungo, né? Associada ainda à presença de matéria orgânica nesses solos. Então são locais, né, como eu já disse, que são propícios para o crescimento do histoplasma. Locais que tenham fezes de aves e que não sejam limpos regularmente, né? E locais também que tenham fezes de morcego e que permaneçam ali, de preferência ao abrigo do sol diretamente, né, incidência direta de raios solares, como ocos de árvores, aqueles buracos de árvores, né, que alguns morcegos vão lá, colocam seus dejetos, aves também, né? Forros de casas, os porões, aqueles galinheiros, né, de fundo de quintal, não falo aqui de granjas comerciais, né, mas aqueles galinheiros de fundo de quintal, que normalmente eles não são limpos, passam muitos tempos, meses, às vezes anos, né, sem uma limpeza. Então ali aqueles dejetos que se acumulam, se ficarem ali ao abrigo, principalmente da luz solar, né, sem ninguém mexer, eles podem sim ser ambientes propícios para o crescimento e o desenvolvimento do Histoplasma capsulatum. Então, nesse slide, nós observamos situações em que as pessoas podem, porventura, se contaminar, caso elas não estejam
portando equipamentos de proteção individual, os EPIs, né, como máscaras, por exemplo, e óculos de proteção, mas principalmente as máscaras. Então, à esquerda nós vemos um porão de uma casa com um grande acúmulo, né, de fezes de morcego, de guano, né? Então, esse material pode conter histoplasma capsulatum, não necessariamente todo guano ou todas fezes de aves que não são limpas frequentemente vão conter o fungo, não é isso, mas são locais propícios que podem desenvolver o fungo nesses locais, tá certo? E aqui à direita nós temos uma pesquisadora, uma exploradora de caverna fazendo uma pesquisa no ambiente, né? Que pode ser um ambiente de contaminação também do fungo, né? Como uma caverna. Então, sempre ao adentrar nesses locais, qualquer que seja o objetivo, um objetivo de explorar cientificamente, um objetivo de diversão, de conhecimento, sempre, né? O explorador de caverna, ele tem que portar os EPIs, os equipamentos de proteção individual, principalmente o uso de máscaras, porque nesse ambientes pode ser transmitida além da histoplasmose outras doenças, né? Por outros tipos de micro-organismos, inclusive. A doença que nós estamos estudando nessa aula é a histoplasmose clássica, causada pelo Histoplasma capsulatum, variedade capsulatum. É um micro-organismo cosmopolita, ou seja, ele está presente no mundo todo, né? Há relatos da doença em praticamente todas as regiões, todos os continentes. Então, o fungo ele se distribui através de áreas tropicais, subtropicais e áreas temperadas, diferente das outras variedades, né, que são bem mais específicas, bem mais localizadas. Tem uma região nos Estados Unidos que é conhecida como a Bacia dos Rios Missouri, Mississippi e Ohio, que é uma região que é endêmica para a histoplasmose, inclusive também se sobrepondo a uma outra micose também que é mais frequente por lá, que nós não temos no Brasil, que é a blastomicose, causada pelo fungo Blastomyces dermatitidis. Então existe uma sobreposição, né, desses dois fungos nessa região nos Estados Unidos. E é tão conhecido, né, esse fator por lá, que muitos dos moradores dessa região, eles são positivos a um teste intradérmico que é chamado de histoplasmina, que é muito semelhante ao que nós fazemos aqui com a tuberculina para a tuberculose. E aqui no Brasil, né, a histoplasmose também, apesar de não ser tão bem estudada, né, através de testes como a histoplasmina, né, há relatos também de histoplasmose em sua forma pulmonar aguda, principalmente disseminada, sua forma disseminada é muito frequente, né, em todo o país, principalmente aqui também na nossa região, né, no nosso estado do Ceará, em Fortaleza, também temos relatos em Sobral, né? Mas em Fortaleza tem muitos estudos através do Hospital São José, né? Em que muitos pacientes com algum grau de imunossupressão, principalmente os pacientes HIV positivos, já com AIDS, né, a doença manifesta, tem muitos pacientes que têm esses quadros de histoplasmose disseminada. E como ocorre, né, a histoplasmose? Então, a histoplasmose ela é adquirida através da inalação do fungo, né? A histoplasmose ela não é uma doença contagiosa que você pega de uma pessoa para outra, embora existam relatos na literatura de que isso tenha acontecido através de transplantes de órgão, através de transmissão sexual, mas assim, são acontecimentos raros mesmo, difíceis de ocorrer. A forma mesmo de contágio é através da inalação do fungo presente em ambientes contaminados, como aqueles que eu falei que tenham fezes de morcegos ou fezes de aves, né? E aí a pessoa se contamina ao estar próximo desses ambientes, através de uma dispersão dessas partículas infectantes, né? As pessoas inalam microconídeos do fungo e fragmentos dessas hifas fúngicas. Então, essas partículas atravessam todo o trato respiratório, né, dessa pessoa e ao chegar até os pulmões, nos macrófagos, né, alveolares pulmonares,
o histoplasma na sua fase filamentosa, ele vai reverter para a fase de levedura, tá? E aí vai ser a fase que vai estar presente, né, no organismo dessa pessoa. A partir da infecção fúngica nesse paciente, né, a depender da quantidade de fungo que foi inalado, da idade dessa pessoa, a depender também do status imune dessa pessoa, se é uma pessoa imunocompetente ou imunossuprimida, né, a depender principalmente desses três fatores, é que a infecção fúngica ela pode ser, digamos assim, abortada, né? O paciente ele só tem o contato com o fungo, pode ter uma resposta imune celular que vai conter a infecção e ele não desenvolver a infecção, o que é o mais comum que acontece, que nós dizemos que o paciente teve a forma assintomática, tá? Ou a infecção ela pode continuar se desenvolvendo, né? Se a quantidade de fungo inalada for muito grande, né? O paciente ele pode desenvolver um quadro que nós chamamos de histoplasmose pulmonar aguda, que é uma pneumonia fúngica, tá? Caso o paciente ele seja um paciente imunossuprimido, HIV positivo, um paciente neoplásico, um paciente transplantado, né? Nesses pacientes pode se desenvolver uma forma grave, né? Progressiva, que pode ser fatal, que é o que nós chamamos de histoplasmose disseminada, tá? Em que o fungo ele fica presente nas células do sistema retículo endotelial desses hospedeiros. Ou ainda, em alguns casos, mas já uma forma mais rara de ocorrer, é a chamada histoplasmose pulmonar crônica, em que a pessoa afetada ela tem algum defeito anatômico, estrutural no pulmão, por exemplo, pessoas que foram ex-tabagistas, pessoas que tinham enfisema pulmonar, que tem cavitações no pulmão, que são locais que o fungo ele pode ficar presente nesses locais, né, formando aí o que a gente chama de bola fúngica, né, que é um histoplasmoma, que é uma concentração realmente de fungos grandes nesses locais, tá? Mas é uma forma mais difícil de ocorrer. A forma principal é aquela forma que o paciente não apresenta sintomas, só teve contato com o fungo e sabe que isso ocorreu através de testes sorológicos, que é a forma assintomática. Depois, em termos de frequência, nós temos a forma disseminada, que é a forma principalmente relacionada aos pacientes HIV positivos, e em terceiro lugar, em termos de frequência, a forma pulmonar aguda, que é daquelas pessoas que se expõem a grandes quantidades do fungo, como exploradores de caverna, pessoas que vão fazer limpezas, né, em porões, sótãos ou locais contaminados, mas que são pessoas imunocompetentes. A histoplasmose, em sua forma assintomática, ela acomete principalmente o hospedeiro que nós chamamos que é o imunocompetente, que é aquele que não tem nenhuma deficiência no seu sistema imune. Essa infecção ela é evidenciada normalmente através de testes sorológicos que vão observar tanto a imunidade humoral como a imunidade celular, né? A imunidade humoral ela pode ser estudada através de testes de imunodifusão que vão detectar anticorpos contra proteínas específicas, né, do histoplasma capsulatum, ou através de testes que vão detectar a imunidade celular, né, através de uma reação de histoplasmina, né, que é feita com antígenos também do histoplasma capsulatum. E caso essas reações sejam positivas nesse paciente, normalmente eles são pacientes que estão bem de saúde, não apresentaram sintomas, né? São totalmente assintomáticos, como eu disse, vivem em áreas que normalmente, se você for fazer uma pesquisa no solo, em alguns locais, você vai encontrar o fungo, né, presente, você vai conseguir cultivar o fungo do solo, né, de algumas regiões dessas áreas que são chamadas de endêmicas, e esses testes positivos vão denotar apenas que essas pessoas tiveram um contato já com esse fungo, mas não adoecem, né? Não adoeceram porque são pessoas que têm um sistema imune competente. Já a histoplasmose pulmonar aguda, né?
também acomete pacientes imunocompetentes, mas são aqueles pacientes que tiveram contato, né, com uma grande quantidade de partículas fúngicas, né, ou como eu disse, ou explorando cavernas, né, os espeleólogos, os exploradores de caverna, ou pessoas que moram em locais e resolvem fazer uma limpeza no porão da sua casa, no sótão, né, ou tem aquele galinheirozinho lá que possa estar contaminado com fungo, e no final de semana resolvem fazer uma limpeza, né, sem uso de máscara, de proteção, e algum tempo depois várias pessoas da família, né, que ajudaram nessa limpeza, adoecem, né. Então pode ocorrer, né, no que a gente chama de histoplasmose pulmonar aguda, um amplo espectro de manifestações, a depender principalmente da idade das pessoas envolvidas. A doença ela costuma ser mais grave em pessoas idosas, né, e em crianças, né, pessoas muito jovens. A quantidade do inóculo, que é a quantidade de partículas fúngicas que foram inaladas, também é muito importante, né? Quanto maior a quantidade, menor o período de incubação até apresentar os sintomas e mais exacerbados são os sintomas, né? E como essa forma de contágio normalmente ela envolve várias pessoas, né? Uma pessoa que vai explorar uma caverna, uma pessoa que vai fazer uma limpeza num lugar, normalmente ela não vai só, né? E, normalmente várias pessoas se contaminam nesse momento. Então a gente diz que ocorre também sob a forma de microepidemias, porque costuma ocorrer várias pessoas ali do mesmo grupo, do mesmo convívio, né, costumam ser afetadas ao mesmo tempo. Mas nada impede que ocorra também de forma isolada, tá? Mas tem essa característica de afetar várias pessoas do mesmo grupo ali ao mesmo tempo, na mesma fonte de contaminação. Alguns dias ou semanas mesmo, né, após esse contágio, essas pessoas elas costumam apresentar febre, uma febre elevada, uma febre alta, cerca de 39 graus, podem apresentar quadros de cefaleia, né, que é dor de cabeça. As mialgias também são sintomas muito relatados, que são muitas dores musculares, dores pelo corpo. Tosse, né, porque a principal manifestação é uma pneumonia, né, pneumonia fúngica, que pode ser confundida inicialmente com uma pneumonia bacteriana e ser tratada como tal, e aí quando o paciente não apresenta melhora e vai se investigar melhor a causa, né, dessa pneumonia, aí que se descobre o fungo e inicia o tratamento com antifúngicos, que o paciente vai ter melhora. Então, pode apresentar também dor ou opressão retroesternal, né, também chamada aquela dor pleurítica, quando o paciente inspira, né, ele sente a dor, e quadros também de dispneia, que é uma dificuldade respiratória. Diferentemente dos quadros de histoplasmose pulmonar aguda, que é uma doença que tem um bom prognóstico, né, a pulmonar aguda, em que os pacientes, como são imunocompetentes, normalmente se fizerem o tratamento corretamente, com antifúngico, até mesmo às vezes sem tratamento, eles se recuperam sem maiores consequências, né, tem um bom prognóstico de recuperação. Nessa forma que nós vamos ver agora, na histoplasmose disseminada, já é uma forma potencialmente mais grave, né? Porque normalmente os pacientes eles são imunossuprimidos, a doença ela não está localizada somente no pulmão, né? Nós dizemos que o foco é extrapulmonar. Além do pulmão, existem vários outros sistemas envolvidos, né? A forma disseminada, então, está no organismo todo, né, principalmente nas células do sistema retículo endotelial, inclusive medula óssea, né? Então, é uma forma grave, progressiva, né, e disseminada. E os pacientes acometidos normalmente já são pacientes que têm uma doença de base, já têm outras comorbidades, né? Então, são pacientes com AIDS, pacientes
em tratamento de neoplasias, pacientes transplantados ou que usam grandes quantidades de drogas imunossupressoras, por exemplo, alguma doença autoimune, né? Então, são pacientes mais delicados, né? Então, normalmente esses pacientes, eles têm que fazer um longo curso de tratamento com drogas antifúngicas, tanto para tratar a histoplasmose disseminada, como para prevenir que a histoplasmose ela retorne caso o paciente pare com o tratamento antifúngico. Como essa forma de histoplasmose disseminada ela está presente no organismo como um todo, os sintomas eles não são específicos, inclusive se assemelham a várias outras doenças infecciosas. Então o paciente ele pode apresentar febre, tosse, aumento do baço e do fígado, que nós damos o nome de hepatoesplenomegalia, como também a medula óssea, né, costuma estar afetada, o paciente ele pode apresentar diversas disfunções, né, do sistema hematopoético, então pode apresentar anemia, leucopenia, plaquetopenia, né, tanto por uma destruição direta, né, dessas células, como pela deficiência, né, de síntese de novas células do sistema hematopoético. Então, afeta diretamente a hematopoiese do paciente. Então, como diagnosticar a doença fúngica, micose sistêmica e histoplasmose? Bem, não é fácil, né? Primeiramente, há que se fazer treinamentos contínuos com todos os profissionais da saúde, sempre no que diz respeito às doenças fúngicas, que elas costumam ser, né, de uma forma geral, um pouco negligenciadas, tá? Primeiramente, há que o profissional ter a suspeita, né, da histoplasmose. Se ele tiver a suspeita, já é bastante importante, porque já facilita bastante o diagnóstico. E aí, na presença da suspeita clínica, vão ser pedidos exames laboratoriais. Então, podem ser exames de cultura do fungo, né, através dos principais materiais que são colhidos do paciente, são o escarro, no caso da histoplasmose pulmonar aguda, né, lesões de pele, no caso da forma disseminada, o paciente ele também pode apresentar lesões que são como se fossem, pode apresentar úlceras, exantemas, verrugas, que também o fungo pode estar presente nesses locais. Também colheita do sangue, né, do paciente e separar principalmente a papa de leucócitos, que é um material que pode ser mais importante para o cultivo, e até mesmo a colheita da medula óssea do paciente também é um local, principalmente aqueles pacientes com a histoplasmose disseminada, que costumam dar resultados positivos para o cultivo, né? Então, podem ser utilizados materiais provenientes da colheita, né, através de fragmentos de biópsia, ou então feitas lâminas para citologia, como linfonodos do paciente, chamados nódulos dermais, que são essas lesões de pele nos pacientes com a histoplasmose disseminada. Também medula óssea pode ser feita lâminas, né, desse material, do fígado, do baço, né, principalmente nesses casos, né, tanto pacientes vivos, como também pós-mortem, né? E materiais provenientes do trato respiratório, como o lavado broncoalveolar, que é um material melhor, né, do que o escarro. O lavado é colhido, né, diretamente através de um procedimento, uma técnica mais invasiva, né, mas tem resultados para cultivo, né, até melhores do que o escarro. Pode ser utilizado outros testes laboratoriais, como a sorologia, né, em que pode ser feitos testes de ELISA ou de imunodifusão, né, e o diagnóstico molecular também através de PCR. Vamos, né, passar por cada uma dessas técnicas de agora em diante. Para o diagnóstico de outras doenças fúngicas, que não a histoplasmose,
existe uma técnica que é você examinar o material clínico no que a gente chama exame direto, normalmente com hidróxido de potássio. Essa técnica não funciona para histoplasmose, porque as leveduras, que é o material clínico, que é o material que nós vamos encontrar, né, o material fúngico que nós vamos observar no material biológico do paciente, essas leveduras elas são muito pequenas, então elas podem ser confundidas inclusive com outras estruturas, tá? Então o exame direto com hidróxido de potássio a partir do escarro, por exemplo, do paciente com histoplasmose, não funciona. Essa técnica não é um bom material para diagnóstico. Nós podemos utilizar o escarro para cultura, para cultivo do fungo, tá? Aí nós vamos inocular o escarro suspeito, né, desse paciente nos 3 meios de cultura que nós usamos na micologia, que é o H-saborol, saborol contendo cloranfenicol e o saborol com cloranfenicol e cicloheximida, tá? Nós vamos incubar esse material à temperatura ambiente, caso nós, né, queremos que o fungo cresça sob a forma de micélio, ou podemos incubar também a temperatura de 37 graus para que o fungo cresça sob a forma de levedura. Podemos, na verdade, fazer 2 conjuntos, né? Um conjunto com escarro para deixar a temperatura ambiente, outro para a temperatura de 37 graus, né? Importante a gente saber que na técnica de cultivo para o Histoplasma capsulatum, tá? Ele é um fungo de crescimento muito lento, então demora pelo menos 30 dias até você ter um crescimento satisfatório. Então você não vai ter um resultado rápido, né? Se o diagnóstico for apenas por cultura, tá? Importante saber também, né, como nós vamos ver ainda daqui para frente, que a cultura de histoplasma, principalmente se ela for feita na forma filamentosa a temperatura ambiente, ele é um fungo nível de biossegurança 3. Então é um fungo que você tem que ter uma série de precauções e cuidados para que você não se contamine ou contamine a equipe do seu laboratório, né? Então tem que ter uma estrutura compatível com nível de biossegurança 3, que não é todo laboratório, né, que está adequado para isso, tá certo? Caso o material do paciente ele seja positivo, né, para o histoplasma, seja um escarro realmente que contenha o fungo, ou o material proveniente de medula óssea, ou da papa de leucócitos, ou de alguma lesão, né, cutânea do paciente, que você vai inocular nos meios, né, no H-saborol, você vai inocular esse material e ficar pelo menos 30 dias na temperatura ambiente. Se for positivo, o histoplasma vai crescer da forma como nós estamos observando aqui à esquerda, né, nessa foto desse slide. Então, são colônias algodonosas, brancas, né, com o tempo o fungo ele pode ir produzindo melanina e essas colônias podem ir ficando acastanhadas, né, amareladas, o que não é o caso nessa foto aqui que nós estamos vendo. E aí nós vamos coletar um pouquinho desse fungo, fazer uma lâmina com corante que chama lactofenose algodão e observar o microscópio. Então nós vamos ver hifas, né, hifas hialinas finas, né, delicadas, e estruturas maiores que são os macroconídeos tuberculados, que são característicos da fase filamentosa do Histoplasma capsulatum, e a gente também pode observar conídeos menores, estruturas menores, que são os microconídeos, que nós não estamos vendo aqui nessa foto de microscopia à direita, né? Nessa foto só aparece realmente as hifas e os macroconídeos, não tem microconídeos, né? E reforçando, sempre tem que ter os cuidados relacionados a micro-organismos nível de biossegurança 3, que podem ser transmitidos facilmente pelo ar, tá? Então, para cultivar esse micro-organismo, tem que ser em laboratório nível de biossegurança 3. Então, nesse slide, nós observamos uma outra cultura do Histoplasma capsulatum, em outro meio de cultivo, né, que é um H-saborol acrescido de sangue de carneiro, que é um meio mais rico em matérias, né, nutritivas para o fungo, já que contém sangue, né, para que ele cresça sob a forma que ele cresce no organismo humano, no organismo do hospedeiro, né, que é sob a forma de levedura. E ainda assim,
esse meio de cultura ele fica incubado a 37 graus. E aqui nós vemos uma foto, né, de microscopia das leveduras, que são as estruturas arredondadas, né, desse fungo quando ele cresce em meio de cultura. E mais à direita, nós temos as leveduras no organismo do hospedeiro. Então, são leveduras muito pequenas, né, de 1 a 5 micrômetros de diâmetro, que normalmente estão localizadas dentro de células, como principalmente os macrófagos, ou células do sistema retículo endotelial. Esses são os locais onde nós devemos procurar o histoplasma, né, quando estivermos vendo lâminas de biópsias ou de citologia, à procura deste fungo. Caso não seja possível realizar o diagnóstico através diretamente microbiológico, né, por meio da cultura fúngica, pode ser utilizado exames de citologia ou de histopatologia. Um exame de citologia mais usado é a coloração através do método do Giemsa, né, em que a gente vai observar as leveduras do histoplasma capsulatum, como eu disse, principalmente no caso da doença disseminada, né, em que nós vamos ver as leveduras dentro de células do sistema retículo endotelial, principalmente os macrófagos. E também podem ser utilizadas outras colorações, como colorações usadas na histopatologia, como o PAS e a prata-metenamina, que mais popularmente, né, chamado também, que é o mesmo método Grocco-Gomori, que o fungo ele se cora através de uma coloração acastanhada, né, no Grocco-Gomori, contra um fundo esverdeado. Né, e o PAS cora, na verdade, são açúcares, né, do fungo que estão presentes na parede celular. Então, são colorações que são mais utilizadas para fungo, né, que elas têm um melhor resultado para fungos. Dentre os testes de diagnóstico sorológico, os mais utilizados são o teste de imunodifusão dupla, né, em que nessa foto nós observamos o pocinho central, né, é o poço que tem o antígeno, e os 6 poços ao redor são os poços em que você vai depositar os soros dos pacientes que você quer testar, né, ver se detecta anticorpos contra o antígeno que está ali no poço central. Então, normalmente, quando a gente vai fazer testes de imunodifusão para o histoplasma capsulatum, nós procuramos as bandas chamadas banda M e H, né, que são proteínas que estão presentes nesse fungo. E aí, caso apareça, né, essas duas bandas, costuma ser positivo e o paciente tem a doença ativa, né, como nós vemos aqui na foto, tem dois poços que são positivos. Isso para imunodifusão. E teste de ELISA, que também são realizados em placas, né? Que também é um teste que dá bons resultados. Principalmente aqueles locais onde você não tem condição de fazer o teste através de cultura, né? Que é mais demorado e precisa, como eu disse, de um laboratório nível de biossegurança 3. Nesses casos, os testes sorológicos, além de terem um custo menor, dão um resultado bem mais rápido. Um outro método de diagnóstico também importante, né, que são os métodos de diagnóstico molecular, principalmente através da reação em cadeia da polimerase, chamada de PCR, em que você vai procurar por um gene específico do fungo, né, para fazer essa detecção. Você vai procurar, né, pelo material genético do fungo no material clínico do paciente. Então, é um teste muito mais rápido, é um teste confiável, com a ressalva, né, de que tem que ter locais que tenham pessoas com treinamento específico na metodologia e todos os equipamentos, né, que a técnica precisa. Mas é um teste excelente também, com excelentes resultados. Aqui nessa figura nós vemos um PCR, né, positivo. Aqui nós temos 4 amostras positivas, né, para a pesquisa de uma proteína de 100 kilodaltons que o histoplasma produz, né? Então é um teste positivo.
E aí, caso o paciente ele tenha histoplasmose, como tratar? O que deve ser feito? Bom, deve ser tratado com antifúngicos. E o tipo de antifúngico e a dose vai ser determinada pelo tipo de histoplasmose que o paciente apresenta, né? Então, antigamente, quando a histoplasmose, né, foi descoberta, há tempos atrás, em que não existiam muitas opções de tratamento, só existia a anfotericina B. A anfotericina é uma droga assim tão tóxica, né, que alguns pacientes nem eram tratados. Se fazia a conduta expectante, que era observar, né, para ver se o paciente melhorava, né, tamanha toxicidade da droga que é usada ainda hoje, né, para o tratamento dos casos graves. Então, quer dizer que alguns pacientes melhoram, né, se for aqueles pacientes que não são graves, eles podem até melhorar sem o uso de nenhuma medicação antifúngica, né? Já caso o paciente ele tenha a forma que a gente diz, a forma grave, disseminada, o tratamento deve ser feito com anfotericina B, né, que é um antifúngico de uso endovenoso, de uso hospitalar, né? Que é um antifúngico que tem muitos efeitos colaterais, sendo que a nefrotoxicidade é o mais conhecido, mas existem vários outros efeitos colaterais. Então, uma dose de ataque inicial, né, contra, né, o histoplasma capsulatum, se faz alguns dias de anfotericina B. E aí faz a manutenção, né, desse paciente com a histoplasmose disseminada, faz a manutenção com derivados azólicos, né, que vão ser o itraconazol, preferencialmente, né, que o histoplasma tem uma boa resposta ao itraconazol, ou o fluconazol, também pode ser utilizado, tá? Isso por longos vai ficar essa droga por longos períodos de tempo, ou o itraconazol, principalmente o itraconazol, ou o fluconazol, normalmente por meses, né, para que o paciente faça esse tratamento e não haja recidiva da doença. Já aqueles pacientes que apresentam um quadro de histoplasmose pulmonar aguda, né, eles fazem o tratamento com o itraconazol. O itraconazol, por si só, ele já costuma dar uma boa resposta. Caso o paciente seja mais grave, ou então um imunossuprimido, ele pode iniciar com a anfotericina B e continuar com o itraconazol, mas normalmente só o itraconazol já resolve, tá? É importante a gente saber que a caspofungina, ela não tem eficácia contra a histoplasmose, tá? Apesar de ser um antifúngico sistêmico para doenças sistêmicas, para candidemia, para aspergilose sistêmica, ele não tem, a caspofungina não tem boa ação contra o histoplasma capsulatum, tá certo? E como prevenir e controlar histoplasmose? Será que existe alguma forma? Bom, vacina não existe, né? Então, como os principais locais, né, de predileção que o fungo fica são solos contendo fezes de aves ou de morcego, o que a gente tem que fazer é evitar esses locais, né? Então, evitar, né, estar em locais que possam ser possíveis fontes de contaminação e fazer uma limpeza regular dos galinheiros, porões, forros de construções, fazer uma limpeza periódica, não esperar acumular muito tempo, porque quanto mais tempo acumula sem ninguém mexer, maior a probabilidade do fungo crescer nesses locais, né? E sempre antes de fazer essas limpezas, não fazer a seco, porque aí é que espalha, né, mais poeira, mais partícula infectante. Se existir, sempre molhar o local para diminuir essa dispersão de partículas infectantes. Muito importante também usar sempre máscaras, né? E máscaras com diâmetro apropriado, que é até 2 micrômetros, né? Que por conta do tamanho das partículas de hifas do fungo e dos microconídeos, que são as principais partículas infectantes. Caso a pessoa saiba, ou algum órgão de segurança, de controle, né, de vigilância em saúde, observou que tem locais contaminados, esses locais eles devem ser interditados. Por exemplo, uma caverna contaminada, um porão, coisa que possa outras pessoas ter acesso e se contaminar, né, fazer a interdição e a desinfecção desse local com a solução de formalina a 3%. Tá? Sempre quando for possível fazer essa desinfecção.
né? É o que a gente chama também de fumigação, né? Os vapores do formol, da formalina, eles conseguem matar, né, o Histoplasma capsulatum nesses locais para poder diminuir essa probabilidade de contaminação, né? E nunca esquecer o uso de máscaras, né, em locais que possam estar contaminados.